Olá, pessoal! Depois de 2 dias fora do ar, por questões pessoais, eu tô de volta. Essa é a notícia boa para alguns. A notícia má também para alguns é que hoje eu vou ser obrigado a reproduzir a voz dela, da Jararaca. Mas antes eu quero avisar vocês que estreou aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube o programa diário Sem Rodeios. O Sem Rodeios traz Cristina Grêmio, Jorge Serrão e Marco Antônio Costa, comentando as principais notícias do dia. A apresentação é da Rossana Bittencourt e às sextas-feiras o programa conta com a participação especial do deputado federal Deltan Dallagnol. Sem rodeios, todos os dias, daqui a pouquinho, às 14h. Pois bem, a minha ideia hoje, neste retorno, era repercutir as consequências da visita do ministro Flávio Dino como eu ia dizendo, a minha ideia era repercutir as consequências da visita do ministro da Justiça a uma favela controlada por uma facção criminosa. Mas, como diria o poeta, no meio do caminho tinha um descondenado. Tinha um descondenado no meio do caminho. Num bate-papo que a imprensa militante vai chamar de descontraído, de divertido, mas que se fosse o Bolsonaro seria considerado grosseiro, nojento, tosco, machista, fora bolso, ele não, impeachment já, sei lá mais o que. Lula disse isso. Tá tudo bem, só vai também quando eu for Então vamos deixar o Dino para outro dia e falar da confissão de Lula, que nessa mesma entrevista aí disse que o objetivo dele é o de se vingar de Sérgio Moro. A entrevista é curtinha, mas muito reveladora do caráter de Lula e da turminha que o cerca, digo. Isso para quem ainda tinha e tem dúvidas quanto ao caráter desse senhor aí. Eu nunca tive. Quanto aos fãs de Lula, bom, esses aí não tem jeito mesmo. Eles foram enfeitiçados pelo veneno da jararaca. Eles são os coitados que provavelmente até vibraram com as palavras chulas do descondenado. Mas vamos por partes, como já dizia Jack o Estripador. No começo da entrevista, Lula reage a alguém de fora do enquadramento que lhe pergunta se a prisão tinha sido uma tortura. Com a cara de pau de sempre, ele nem hesita. O senhor sabia que estava sendo torturado. Como eu tinha inocência, era tortura. Vale lembrar que o Lula não ficou numa cela comum, daquelas que a gente conhece de filmes como Carandiru. Claro que não, né? Lula não ficou nem numa cela como a que Mandela, com quem ele gosta de se comparar, ocupou lá na África do Sul. Lula ficou numa sala especial da sede da Polícia Federal, aqui em Curitiba, com todo o conforto e regalias do mundo. Tortura? Tava mais pra spa. Lula fazia exercícios, recebia os amigos, até uma esposa o Lula encontrou na cadeia, como aliás acontece com certa frequência com esses presos famosos. Aí, Lula continuou dizendo isso. Como eu tinha inocência. Como eu tinha inocência. Eu adoro quando a linguagem trai as pessoas e as expõe desse jeito aí. Eu, você, nós sabemos que ninguém tem ou não tem, tinha ou não tinha, terá ou não terá inocência. Ou a pessoa é ou não é inocente. Mas enfim, naquele momento, na cadeia, Lula dizia que tinha inocência. Aí eu fico me perguntando, quem será que deu a inocência a ele, hein? E mais, onde é que estava guardada essa inocência durante o tempo que Lula viveu na cadeia? Numa conta na Suíça? Enterrada num sítio de Atibaia? Ou no bolso de uma toga qualquer? Lula se empolga, não para de falar e logo em seguida se contradiz. Mas ele é tão estúpido que não percebe. Mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá. Aí está. O mesmo Lula que diz que a prisão foi, uma tortura, fala que em pleno fim de semana recebia visitas de procuradores para saberem se
se estava tudo bem com ele, se a esteira estava funcionando, se a geladeira estava abastecida, se estava passando o jogo do Corinthians na TV, essas coisas. Procuradores, os mesmos que ele chama de torturadores, estavam preocupados com o bem-estar do elemento. E como é que Lula reage a essa preocupação? O espírito é esse mesmo, mas eu vou pedir pro editor cobrir o palavrão com um pi, porque este aqui é um vídeo de família. Aliás, tirem as crianças e o Sérgio Moro da sala. Tá tudo bem, só vai também quando eu esse Moro. Você deve ter reparado que todo mundo envolvido na entrevista riu. Que maravilha, né? O amor parece que venceu mesmo. Essa é a turma nobre, a turma do perdeu mané, numa mola. Agora só imagina se fosse Bolsonaro dizendo algo remotamente parecido com isso. Bom, não precisa nem imaginar. Quando o deputado, Bolsonaro falou uma grosseria lá para Maria do Rosário e mesmo tendo imunidade parlamentar para quaisquer palavras, foi condenado pelo STF. Logo no começo do mandato, outro escândalo envolvendo as palavras grosseiras de Bolsonaro. Ele foi, convenhamos, tosco com uma jornalista e teve gente que até pediu o impeachment dele por causa disso. E nos últimos 4 anos, todas as palavras mais bruscas de Bolsonaro foram analisadas, viradas de cabeça para baixo e do avesso, só para reforçar a imagem de alguém que não estaria à altura do cargo. Mas olha, o palavrão chama a atenção, mas não foi o pior da conversa, não. Para mim, o pior de tudo que o Lula disse foi isso. Eu tô aqui para me vingar dessa gente. Lula confessa que só está ali com um propósito: vingança. Vingança de Sérgio Moro, que na prática significa se vingar de todo mundo que apoiou a Lava Jato e que celebrou quando esse elemento foi para a cadeia. Que significa se vingar de metade dos brasileiros, a metade mais honrada, a metade que ainda tem um pouco de vergonha na cara, a metade que jamais se prestaria ao papel de votar num condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e que só foi solto por manobras do STF. Ou seja, vocês aí que fizeram L, que acreditaram que estavam se livrando de um presidente indecoroso, mal educado e grosseiro, indigno do cargo, uma vergonha para o país lá fora, onde é que já se viu? Vocês que acreditaram que estavam elegendo o único líder capaz de pacificar o país, acabaram por dar o poder a um ser humano que vive movido por esse sentimento que é um dos mais repugnantes possíveis: o desejo de vingança. E a toda a laia igualmente vingativa que cerca Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu sei que ninguém se enrubesce, ninguém se envergonha com isso, e que você que apertou o 13 mentindo para si mesmo já deve ter uma justificativa aí na ponta da língua. Sérgio Moro não ficou quieto, mas ele reagiu daquele jeitão lá dele, dizendo que a fala de Lula pode gerar riscos para a família. Eu só espero que agora, e de uma vez por todas, Sérgio Moro entenda que nem sempre o corrupto é apenas um ladrão. Às vezes ele é algo bem pior do que isso. Ou, como diz o meu amigo e também colunista da Gazeta do Povo, Flávio Gordon, para o corrupto comum, aquele que Moro chama simplesmente de ladrão, a corrupção serve ao enriquecimento pessoal. Ela se esgota nesse fim. Para o corrupto revolucionário, ao contrário, a corrupção é um meio para fins muito mais deletérios e duradouros, incluindo a eliminação de adversários e a perpetuação no poder. Acorda, Moro! No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, na verdade não teve texto hoje, mas teve ontem um texto que falava sobre a dor política, uma dor que talvez mereça uma reflexão dura, não sobre o sofrimento que ela causa, e sim sobre a anestesia que ela nos proporciona. E anteontem eu escrevi sobre a censura por insegurança, que é a tática covarde de não proibir exatamente, mas de gerar um ambiente tão incerto que a gente não sabe quais os limites do permitido. E atenção, porque estamos com uma promoção nova. Clicando no link que você encontra na descrição e também no primeiro comentário deste vídeo,
Você assina a Gazeta do Povo agora pagando menos de R$2 por mês nos primeiros 2 meses. Menos de R$2. É mais barato do que chiclete. E não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até a próxima! A moda agora é a censura em nome da democracia. Querem controlar o debate, punindo, desmonetizando, censurando. Mas nós podemos mudar isso, defendendo o que achamos certo. Assinando a Gazeta do Povo, você dá espaço para vozes como Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Lacombe, Alexandre Garcia e mais de 40 colunistas. Assine e apoie um conteúdo comprometido com a verdade e a liberdade. Opinião com coragem. Gazeta do Povo.